tarde a todas, a todos. Estamos no 22º domingo do tempo comum e o evangelho que hoje vamos ler e depois comentar com a ajuda do Frei Alberto Maggi é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 21 a 27. Então, vamos ler o primeiro trecho desse evangelho. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito por parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Então, os manuscritos de maior autoridade, mais fidedignos do Evangelho de Mateus, trazem a expressão Jesus Christus, Jesus Messias, sem o artigo O. O evangelista, após ter recordado a proibição de Jesus de dizer a qualquer pessoa que ele era um Messias, apresenta agora Jesus Messias, porém um Messias completamente diferente daquele da tradição. De fato, este Messias anuncia que a sua morte será obra do Sinédrio, que era o máximo órgão jurídico de Israel, composto pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas. Os fariseus já tinham tomado a decisão de eliminar Jesus. Contudo, é a primeira vez que ele fala abertamente aos seus sobre o que o aguarda em Jerusalém, a cidade santa que mais uma vez aparece em sua veste sinistra de assassina dos profetas de Deus. Consciente, então, de relatar importantes afirmações de Jesus, o evangelista usa atentamente a linguagem. A expressão devia é um termo técnico usado nos evangelhos para indicar o desígnio de Deus que Jesus realiza. E a escolha do verbo sofrer é intencional. Este verbo, que não tem equivalente no aramaico, foi adotado depois no cristianismo primitivo para indicar a morte de Jesus. Encontramos ele nos Atos dos Apóstolos, na Carta aos Hebreus, em vários trechos. Por causa, então, da semelhança entre a palavra grega pasca, que é Páscoa, e o verbo pasco, sofrer. Os cristãos, então, viram na morte de Jesus a verdadeira Páscoa. Na Carta aos Coríntios, diz: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. E o verbo ressuscitar é empregado na voz passiva para indicar que a ressurreição de Jesus é uma ação criadora por parte de Deus. O anúncio de Jesus, porém, não se limita à sua morte. Ele, o Filho do Deus vivificante, será morto, mas continuará a viver definitivamente. E o número 3, terceiro, não é uma indicação cronológica, mas remete ao significado simbólico do número 3, que indica a plenitude, aquilo que é completo, como Pedro, que negará Jesus por 3 vezes, isto é, completamente. Pela primeira vez na narrativa, Simão não é apresentado com o seu nome, mas apenas com o apelido de Pedro, que o evangelista utiliza todas as vezes em que o discípulo realiza algo contrário a Jesus,
como anteriormente foi ele quem tomou a palavra para responder à pergunta que Jesus tinha dirigido a todos os discípulos, agora ele é o único a reagir às palavras de Jesus. Então, Pedro começa a ter um comportamento que vai acompanhar ele por todo o seu seguimento, que é o comportamento de oposição a Jesus, o comportamento que culminará na traição e na saída definitiva do Evangelho. Então, mesmo Pedro, tendo reconhecido em Jesus o Filho de Deus vivificante, ele não consegue compreender e, portanto, não consegue aceitar que para transmitir a vida, Jesus deve se tornar o Messias moribundo. Para descrever a ação desse discípulo que repreende Jesus, o evangelista utiliza o mesmo verbo usado por Jesus para expulsar os demônios e os elementos hostis ao ser humano. O uso deste verbo por parte de Pedro indica que o destinatário da repreensão se opõe ao plano de Deus. Para Pedro, o itinerário de Jesus não é o de Deus. E, utilizando uma fórmula de execração, pede a Deus que perdoe o seu mestre. A expressão no Antigo Testamento surge no livro do profeta Jeremias, onde se pede para perdoar aqueles que abandonaram a Deus. Por que deveria te perdoar? Os teus filhos me abandonaram, juraram por quem não é Deus. Porque eu serei misericordioso para com as suas iniquidades. Então, no livro de Jeremias aparece esse verbo. E Jesus reage em relação a Pedro como com o Satanás no deserto. Por quê? Porque o protesto dos discípulos atualiza as tentações do diabo. No deserto, o Satanás não tinha se apresentado como hostil a Jesus, mas como um eficaz colaborador do seu projeto, se pondo à disposição de Jesus para realizar todos os reinos do mundo e a sua glória. Então, o Satanás não deseja a derrota, e muito menos a morte de Jesus, mas, pelo contrário, se coloca a serviço de Jesus toda a sua potência, a fim de lhe assegurar o sucesso. Então, uma vez que Jesus tivesse triunfado e reinado, assumindo o poder, o Satanás teria reinado e triunfado com ele. E Pedro demonstra-se assim como o Satanás, o adversário contrário ao plano de Deus, porque quer, como o diabo, impedir a morte de Jesus. Enquanto, em relação a Satanás, Jesus demonstra rejeição total, a Pedro ele oferece a possibilidade e acrescenta atrás de mim, ou seja, um convite ao discípulo a ocupar o lugar que lhe cabe. Então é ele, é o Pedro, que tem que seguir Jesus e não o contrário. Então Jesus renova a Simão o convite que lhe fez quando o convidou a segui-lo. Vinde atrás de mim. A reação de Pedro nasce do fato de que ele pensa segundo os homens e não segundo Deus. Pedro não compreende que na morte de Jesus triunfa o amor e é derrotado o poder. E por isso, Simão de pedra adequada para a construção da comunidade de Jesus, como vimos na semana passada, se torna dessa vez um escândalo, um vocábulo grego que significa uma pedra de tropeço. Jesus, então, dirige-se a todos os discípulos. E isso faz compreender que o que foi expresso por Pedro é compartilhado pelo resto do grupo. Então, Jesus disse a Pedro, coloca-te atrás de mim. E agora explica o que significa. Com este convite, Jesus recorda aos seus discípulos a fidelidade à primeira e à oitava bem-aventurança, que aquelas que permitem o advento do reino. Então, o que é importante também é que renegar a si mesmo não significa aniquilar a própria pessoa ou personalidade, mas, pelo contrário, significa enriquecê-la, potencializá-la, levando-a ao seu máximo desenvolvimento, através do dom de si expresso pela cruz. É a segunda vez que Jesus fala de cruz aos seus discípulos. No capítulo 10 de Mateus, ele dizia
quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E é importante lembrar que a cruz não é dada pelo Senhor, mas é assumida pelo discípulo como aceitação da inevitável desonra que o seguir a Jesus comporta. A primeira vez, o convite a tomar a cruz indicava a condição necessária para segui-lo. Agora, aos discípulos que não são capazes desse seguimento, Jesus renova o convite a assumir voluntariamente a cruz. Então, ele exorta os discípulos a carregar a cruz, pedindo-lhe que se encarreguem daquele patíbulo infamante reservado aos descartados da sociedade, compartilhando com isso a mesma sorte de incompreensão e perseguição de seu mestre até a morte. Quem faz da própria vida um dom para os outros, não só não a perde, mas a realiza em plenitude. Aqueles que têm medo de dar por temor de serem diminuídos, acabam por perder a própria vida e por perder-se. Então, Jesus explica o que entende para salvar, perder a própria vida. E, mais uma vez, remete para a primeira bem-aventurança, que é a chave de toda a sua mensagem. Colocar a segurança da própria existência no acúmulo de bens significa limitá-la até arruiná-la. Pelo contrário, a partilha generosa do que se tem liberta o ser humano dos seus próprios limites e o conduz à plenitude do seu próprio ser. As palavras de Jesus querem então ser de encorajamento para os seus discípulos que não compreendem o que significa de fato de que Jesus será ressuscitado e estão desorientados pelas perspectivas de perseguição e de morte que aguardam seu mestre e aqueles que o querem seguir. Jesus declara que a desonra recebida por parte do Sinédrio corresponde à máxima honra por parte de Deus. Ele cita o livro dos Provérbios e afirma que o ser humano é avaliado pela vida que praticou e não pelas ideias religiosas que possa ter professado. Então, como eu já tinha afirmado anteriormente, não são as ortodoxas declarações de fé que permitem o acesso ao reino, mas a realização da vontade do Pai. Então, chegamos ao fim da nossa reflexão de hoje. Fica o convite para guardarmos no coração a essência desse texto, que não tem medo de doar a própria vida, jamais a perde, mas descobre nela a sua máxima plenitude. Muito obrigada pela escuta e até semana que vem.